Saúde Pública e sou doutora em Genética e Biologia Molecular. E hoje, falando como cidadã, o tema dos agrotóxicos, ele me traz imediatamente à memória experiências recentes na área da genética, onde no laboratório em que trabalhei durante o doutorado, nós fazíamos diversos testes, muitos trabalhos, a maioria deles financiados pelo governo federal, de pesquisa relacionados ao uso de agrotóxicos por trabalhadores rurais, principalmente na região da Serra, Caxias do Sul e Bento Gonçalves. E nesses trabalhos, que eram muito simples, eram na maior parte das vezes trabalhos de iniciação científica, os alunos dosavam, eles avaliavam a presença de micronúcleos em mucosa oral de trabalhadores expostos a agrotóxicos utilizados principalmente na lavoura da uva. E nós vimos, como resultado imediato, que a presença de micronúcleos, primeiro para explicar um pouco, não ficar tão técnico, micronúcleos são pequenas estruturas arredondadas que se localizam próximo ao núcleo das nossas células. E essas estruturas, elas contêm fragmentos do nosso DNA, fragmentos da nossa molécula que traz toda a memória, todas as informações necessárias para a nossa vida, para o bom funcionamento dos nossos órgãos e da nossa saúde. Esses fragmentos, eles são produzidos quando o DNA é lesionado, quando ele sofre lesões, quando ele sofre agressões, a ponto de que se quebrem partículas, pedaços da molécula de DNA. A célula, então, ela procura empacotar esses pedacinhos nessas partículas que são os micronúcleos. Ou seja, o uso de agrotóxicos em lavouras, ele claramente está muito bem definido, muito bem determinado, que ele aumenta a presença de micronúcleos em células de mucosa oral. Ou seja, o simples contato do agricultor ou do trabalhador rural com o agrotóxico no seu cotidiano, essa exposição já é suficiente para causar uma quantidade de danos ao DNA que é muito maior do que a observada normalmente em pessoas que não estão expostas a esse tipo de substância. Então, eu procurei embasar, já que o tempo é curto, e acreditei que fosse ainda mais curto, porque a princípio eu só poderia falar 3 minutos, e embasei a minha argumentação em apenas 3 aspectos. Primeiro, a retórica que se utiliza hoje de ocultação das consequências do uso de substâncias tóxicas em lavouras e das consequências que essas substâncias têm quando são ingeridas nas nossas casas, quando são levadas para as nossas crianças, quando as nutricionistas recomendam que a gente coma aquele prato lindo e colorido, cheio de saladas e com muita diversidade de frutas, verduras e legumes, em várias porções por dia. Todo instante em que nós fazemos isso, quando as nutricionistas recomendam que a gente coma aquele prato lindo e colorido, cheio de saladas e com muita diversidade de frutas, verduras e legumes, em várias porções por dia. Todo instante em que nós fazemos isso, nós estamos, na verdade, nesse momento histórico, consumindo uma enorme variedade de substâncias químicas tóxicas que estão lá presentes na nossa salada, todos os dias, em várias refeições, em pequenas doses, ao longo de décadas de vida. E quando adoecemos, não conhecemos o motivo. Bom, a retórica da ocultação, ela se embasa no fato, principalmente na resposta pronta, de que não tem problema, porque a ciência não comprovou ainda que o efeito do agrotóxico é negativo. Esse produto é seguro porque ele está dentro das normas da Anvisa, o produto é seguro porque ele está regulamentado, ele pode ser oferecido, a legislação brasileira permite a sua oferta, o seu uso. Seguro ou não, o produto, na verdade, ele traz seus malefícios. Já foram documentados que a presença de micronúcleos ela é constante para o uso de qualquer uma dessas substâncias que estão listadas, que nós hoje utilizamos, que são mais de 1.400 formulações diferentes. Então, nós temos, na verdade, uma ocultação de um fenômeno negativo, uma consequência negativa do uso dos agrotóxicos através de um discurso que não corresponde à realidade. E, curiosamente, a mesma administração pública que incentiva o uso do defensivo agrícola, ela também financia pesquisas. Então, ela gasta em dobro. Ela gasta financiando o uso do agrotóxico e gasta também financiando a pesquisa que mostra que esse uso é inadequado. Então, nós temos um gasto do dinheiro público que é dobrado. Bom, acabou o tempo, né? Mas eu vou só, vou pular então a retórica da justificação e vou direto para o argumento final,
que é o princípio da precaução. Já que não há embasamento científico, supostamente os embasamentos científicos são insuficientes para que a legislação seja mais dura em relação aos agrotóxicos, que pelo menos se assuma por parte da administração pública o compromisso de cumprir com o princípio da precaução, já que nós não sabemos quais são as consequências de uso a longo prazo dessas substâncias, não conhecemos as interações que essas substâncias podem fazer entre elas e também isso tudo relacionado ao nosso modo de vida e à nossa assinatura genética, porque cada um de nós responde de maneira diferenciada aos estímulos do ambiente e ao uso de drogas, sejam elas quais forem. Então, essas individualidades, nós não respondemos como uma média de população. Nós, indivíduos, adoecemos conforme o nosso próprio metabolismo. Então, que se utilize, por parte da administração pública, o princípio da precaução. Assim encerro minha fala. Muito obrigada.